Quero registrar a presença da senhora Rita Josina da Silva, da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste, e do nosso combatente da linha de frente pela soberania e as lutas populares, o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Eu acredito que caberia a mim, para tentar costurar essa reunião, fazer uma intervenção agora. Eu fico imaginando, nessas discussões todas pontuais que nós fazemos, que nós acabamos como se fôssemos donos de uma granja e estivéssemos discutindo a possível reforma dos galinheiros, quando estamos, na verdade, a um passo de perder a propriedade inteira. Nós temos que entender em que contexto tudo isso se dá. Então, eu quero ver se rapidamente consigo passar para vocês a ideia de uma moldura internacional sobre o que está acontecendo no Brasil. Nós não estamos com um projeto isolado do que acontece no mundo. Eu vejo o atual governo brasileiro como personagens de um teatro grego. E no teatro grego, atrás do palco, tinha o que se chamava de Deus ex machina, que na verdade era um ponto que soprava para os personagens, todos eles vestidos caracterizadamente com uma máscara, o que eles deviam dizer e como deveriam desempenhar o seu papel. O ponto comandava o processo inteiro. E eu vejo que o que acontece no Brasil começa lá atrás, na Europa. Começa com a queda do nazismo e o crescimento do comunismo na União Soviética. O capital se associa ao Estado, o projeto nazista consegue eliminar em determinado momento o desemprego num processo de não reconhecimento dos direitos individuais, dos direitos sociais, enquanto o comunismo da União Soviética, antes de cair em função das suas próprias contradições, principalmente na diversidade enorme do planejamento em toda a União Soviética, ele assustava sobremaneira o capital que queria dominar o mundo, o famoso capital financeiro, que é o capital vadio. Vadio por quê? Porque, na verdade, o capital nunca pensou, como se anuncia a cada momento na mídia brasileira, em gerar emprego e aumentar a produção. O capital se preocupa em acumular recursos e poder. E esse capital vadio, com o crescimento do Estado Social, recua. O que é o Estado Social? É o Estado que respeita o trabalho, é o Estado que respeita a natureza, é o Estado que respeita, basicamente, as minorias. O Estado Social se estabelece na Europa até que, com a queda da União Soviética, este referencial desaparece e o capital avança definitivamente para estabelecer o poder. A ideia geral do poder é o governo único, através de um grande banco central, e o capital dominando o mundo. Mas ele age na Europa da mesma forma, vocês vão ver que age no Brasil hoje. Ele se suporta num tripé. O primeiro ponto de apoio desse avanço do capital vadio e do capital financeiro é a precarização do executivo, com a supremacia do Banco Central. O executivo passa a ser, num termo francês, um gendarme, gente de arma. É um Estado repressor para conter as revoltas populares, com o avanço do capital financeiro, que acumula poder e não tem mais as preocupações do Estado Social. Mas tem um segundo ponto de apoio. Segundo ponto de apoio, vocês veem no Brasil com uma clareza meridiana. É a precarização do parlamento, Fontana. O parlamento precarizado pelo financiamento privado das campanhas. Ele solapa a visão programática dos partidos, que tendem a desaparecer, e parlamentares eleitos, em boa medida, em determinados momentos até uma maioria que consegue evitar uma investigação de um presidente da República no Brasil, passam a responder única e exclusivamente aos seus financiadores.
os interesses dos seus financiadores, os interesses de lucro, a mudança nas leis, as medidas provisórias, e o parlamento precarizado se transforma num títere do capital financeiro, recebendo também o seu papel do deus ex machina do ponto atrás do palco. Terceiro ponto de apoio é o ponto de apoio fatal. É a precarização do trabalho. É o negociado prevalecendo sobre o legislado, o fim das previdências públicas que passam a ser apropriadas pelo capital financeiro através dos seus bancos. E este projeto é o projeto que se suporta, já um pouco lá atrás, no famoso consenso de Washington, uma nova divisão de trabalho no Brasil. E que papel caberia a um país como o nosso nessa nova divisão de trabalho? Brasil, celeiro do mundo. Brasil, celeiro do mundo, com uma tecnologia avançada e grandes aportes de capital na produção agrícola tradicional, jamais na pequena e média propriedade que põe alimento na mesa da casa do povo, mas basicamente no algodão, na soja e no milho. E a cessão de amplas áreas do território nacional a fundos de pensão e grandes grupos econômicos. E isto já acontece no Brasil. Bom, mas este modelo não se sustentaria, porque a tecnologia intensa na agricultura, somada à mecanização, desemprega. E nós teríamos aí 204 milhões de habitantes à procura de emprego. Então, a ideia é a precarização absoluta do trabalho, numa tentativa de reproduzir o modelo do início da industrialização das zonas especiais de exportação da China. Ou seja, um trabalho precarizado, nenhuma garantia, nenhum direito, e a população teria a oportunidade de conseguir um emprego. Na China, à época, se vivia uma relação trabalho medieval. E essa invasão do capital, principalmente norte-americano, foi um avanço em relação às relações de trabalho anteriores. Não é o caso do Brasil, não é o caso da tradição ocidental que nós nos apropriamos, não é o caso de um país que viveu o trabalhismo do Getúlio Vargas e viu o direito do trabalhador sendo regulado pela CLT. Mas eles tentam a precarização do trabalho para conter revoltas populares nesse modelo de Brasil celeiro do mundo, numa regressão a uma etapa primitiva do nosso desenvolvimento econômico. Um país de empregos precários, mas com uma quantidade de emprego subassalariado, que garantiriam a um trabalhador desesperado a possibilidade de um almoço melhor ou do jantar da sua família. Melhor era para os chineses, que viviam uma relação medieval. Muito ruim para nós. Eu não acredito que isso possa se estabelecer. E esta é a proposta do governo temerário do Michel, traduzida na famosa Ponte para o Futuro. Bom, empecilhos nesse processo. O Trump ganha a eleição, o Donald Trump. É o representante, para mim, da Disneylândia. Ele é o Donaldo e tem um vice chamado Mickey. Mas ele ganha a eleição suportado no desgaste que a evasão de capital dos Estados Unidos, principalmente para a China, provocou nas relações de trabalho, aumentando de forma brutal o desemprego. Ele se vale do desemprego americano numa mobilização contra o capital financeiro e a sua evasão e soma isso atrasos incríveis que se suportam no racismo, no ódio aos estrangeiros, e nós, brasileiros e latinos, seríamos os porcos latinos para o discurso do Trump no governo que realiza nos Estados Unidos. Mas no que este governo do Trump pode influenciar esse modelo da ponte para o futuro? O Trump não vai poder mexer no capital americano que foi para a China por um motivo muito simples. Em primeiro lugar, a política externa norte-americana, diversamente da nossa política externa sul-americana, é definida pelo Congresso Nacional, não é pelo presidente da República. Nós aqui temos a política definida exclusivamente pelo Executivo, pelo presidente da República e os seus assessores do Ministério de Relações Exteriores. Lá não. E quem financia
o Partido Republicano nos Estados Unidos com intensidade é o capital que investiu na China. Então, o Trump não poderá dar consequência ao seu discurso de América para os americanos, de proibição de saída de capitais americanos dos Estados Unidos para viabilizar o aumento da massa de trabalhadores empregados. Mas ele pode fazer alguma coisa em relação a países como o Brasil e a Argentina. Então, ele prejudica esse modelo que já não daria certo, que é o modelo do Macri e o modelo do Temer, o modelo da ponte para o futuro e do celeiro do mundo. Então, eu acredito que nós estamos trabalhando na linha do consenso de Washington, uma regressão absoluta do processo de desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico só existe com o domínio das fontes de energia, do petróleo, da energia elétrica, com a infraestrutura do país, que foi produzida com a nova política alemã lá nos anos 30 e com o New Deal do Roosevelt nos Estados Unidos, com a recuperação depois da grande quebradeira provocada pelo desastre imobiliário da Flórida. Mas não vamos nos aprofundar nisso nesse momento. O que eu concluo é que eles estão completamente enlouquecidos e que o Deus ex machina, o ponto que sopra as medidas desse governo, é o ponto da precarização absoluta do Brasil. Em determinado momento, se não me engano, foi o Kissinger que declarou que eles não podiam conviver com o crescimento de um país à moda do Japão na América do Sul. Eram as possibilidades de crescimento do Brasil. E isso tem funcionado de uma forma cega, associada ao domínio absoluto do parlamento, que é um parlamento de prepostos, de mandaletes, como dizemos nós lá no Rio Grande, do capital. Votam qualquer coisa para conseguirem uma emenda, um emprego, um cabo eleitoral nomeado numa estatal, e a proposta integral é a precarização absoluta de um país soberano e independente. Corto aqui para dar uma experiência pessoal, para não me alongar muito, de como isso funciona. Eu fui governador do Paraná 3 vezes. Eu lembro a época do crescimento da indústria automobilística no Brasil. Um dos papas da globalização chamava-se Lester Turov. E ele dizia o seguinte, que a Europa e os Estados Unidos estavam saturados já com a produção de automóveis e a propriedade dos automóveis por grande parte da população. Que a única saída para a indústria automobilística no mundo era investir e produzir na América do Sul, notadamente no Brasil e na Argentina. E ele fazia uma observação drástica sobre os governos. Eles não tinham saída, os produtores de automóvel. Eles viriam para o Brasil ou quebravam porque não havia condição de ampliar na velocidade necessária para o seu desenvolvimento o consumo de automóveis nos Estados Unidos e na Europa. Mas aqui aconteceu que governantes completamente idiotizados entraram num leilão, oferecendo vantagens absolutamente desnecessárias para um setor da indústria, a indústria automobilística, que não tinha mais para onde se expandir. Eu lembro que fui procurado, à época, pelo presidente nacional e internacional da Fiat. Depois desse caso que eu vou citar a vocês, ele se transformou até em meu amigo. Mantivemos boas relações e eu consegui um grande projeto de tratores para a agricultura familiar no Paraná a preços baixíssimos, 30% abaixo dos preços comercializados pelo governo federal. Mas isso é outra história. Ele me procura um dia e diz o seguinte: Requião, eu quero uma audiência. Eu não tinha muita agenda para audiência com o presidente da Fiat. Eu estava numa azáfama tremenda no governo e convidei o Valentino Risioli e a sua equipe para um almoço no Palácio Iguaçu. Ele chegou lá, comemos, e depois da sobremesa ele coloca as cartas na mesa. Governador, nós estamos para decidir a instalação da Fiat Tratores e Implementos Agrícolas Colheitadeiras entre o Paraná e Minas Gerais.
O governador de Minas Gerais já nos ofereceu isto, mais aquilo, incentivos, importação sem imposto dos primeiros produtos para ganhar o mercado, diminuição do salário em relação a São Paulo. Para aí, Risioli. Vamos interromper a nossa conversa aqui. Eu tinha estudado as teses do Lester, o famoso Papa da Turov, famoso Papa da globalização, e tinha dado uma olhada na circunstância do Paraná naquele momento. O Paraná tinha um crescimento agrícola fantástico, era o primeiro produtor de grãos do Brasil. Portanto, o maior consumidor de implementos agrícolas, tratores e coletadeiras do país. O Paraná tinha um porto com terminais que davam acesso ao conjunto da economia brasileira via marítima. E eu disse a ele, um momento, Valentino Risioli, e pedi para o meu chefe de gabinete ligar para o Hélio Garcia, que era o governador de Minas Gerais. O Hélio atendeu e se surpreendeu o que eu disse. Governador, eu quero lhe comunicar que a Fiat de implementos agrícolas e tratores acaba de me comunicar que vai se instalar em Minas Gerais, porque eles estão me pedindo uma série de vantagens, base territorial, terrenos e tal, e eu não tenho nenhuma disposição de oferecer isso à Fiat. Então, como eu estou negando tudo, eu quero levar ao seu conhecimento que a Fiat está indo instalar a sua fábrica de tratores e implementos agrícolas em Minas Gerais. O almoço acabou de uma forma inusitada. O Valentino Risioli não sabia mais o que dizer, levantaram, saíram chateados. E uma semana depois, comunicaram que a fábrica ia se instalar no Paraná, que não tinha feito nenhuma concessão, porque tinha consciência da importância que significava para o mercado. Com o petróleo acontece uma coisa parecida. Países africanos que não têm uma complexidade industrial como a complexidade industrial, por exemplo, do Brasil hoje, que não tem um encadeamento produtivo ligado ao setor, em determinados momentos, terceirizam a extração do petróleo e o refinam, se possível, para grandes empresas internacionais, dando até algumas vantagens, com um objetivo muito claro: a exigência dos insumos nacionais, e com isso, com esta concessão para uma extração que eles não podiam fazer num determinado momento, eles alavancam o crescimento e o desenvolvimento da indústria nacional ligada ao setor produtivo da cadeia do petróleo. Não é o caso brasileiro. Os Estados Unidos derrubou o preço do petróleo, basicamente para derrubar a Arábia Saudita, Venezuela e dificultar a vida do Brasil, com o chamado shale oil, que é um gás que depois é liquefeito, extraído de camadas de xisto ainda não consolidado. Porque quando se consolida o xisto, ele tem que ser cozido para o petróleo ser extraído. Quando ele não está consolidado ainda nas suas reservas, nas suas minas, você faz o petróleo sair com injeção de água e alguns detergentes, você coleta essa água, o petróleo é captado, é liquidificado, engarrafado. Mas os Estados Unidos chegou a produzir shale gas a $50 o barril. Mas depois eles conseguiram alguns sucessos com uma condicionante. O período de extração do shale gas dos Estados Unidos é curto. Eles conseguem um avanço, mas a queda é repentina. Mas nesse momento do avanço, eles baixaram o preço do petróleo no mundo, dificultando a vida do Chaves na Venezuela e dificultando a Petrobras no Brasil. E não vou dizer a vocês que nós não tivemos dificuldades com a corrupção também e um bando de picareta de uma faixa partidária extremamente ampla que fez o que não devia fazer. Isso todo mundo sabe, a Lava Jato nos revelou antes de continuar trabalhando com uma seletividade incrível e a serviço de um projeto de desindustrialização do Brasil. Então, esta queda e esse processo todo nos dá um caminho do que está acontecendo. Nós estamos com um projeto internacional de redução do país a um país de segunda categoria, um país subordinado ao grande capital, uma espécie de Porto Rico, um Estado associado aos interesses do capital financeiro mundial. Num primeiro momento, eu tenho a convicção que os Estados Unidos bancou a derrubada do governo anterior.
Posteriormente, o desespero da permanência no governo está fazendo com que este grupo, com 1000 acusações, para se manter no poder, façam qualquer negócio. Nós temos capitais chineses comprando usinas hidrelétricas, italianos, franceses, estatais. E eles estão aceitando tudo isso porque o desespero é continuar até o fim do período e, muito provavelmente, na cabeça deles, pensam em eleger um sucessor para consolidar esse temerário liberalismo. Havia o liberalismo econômico do Adam Smith, havia o liberalismo econômico neoliberal do Estado Social e agora nós temos o liberalismo temerário, que é um bando de dirigentes corruptos entregando o país na tentativa desesperada de manter a sua permanência no governo e os seus corpos físicos fora das penitenciárias. É este quadro que nós estamos vivendo. E essa frente que nós montamos com senadores e deputados tem esse sentido. A nossa luta é termos futuramente, num processo eleitoral, eu não vejo muita saída do Brasil, a não ser no espaço nacionalista, democrático e popular, o povo elegendo um governo, viabilizarmos um referendo revogatório. Agora, isso não significa que a luta não tenha que ser permanente. E, fundamentalmente, eu acredito que nós temos que formar quadros que entendam o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Nós não podemos ter uma luta isolada pela permanência da Chesp, da Caixa Econômica do Banco do Brasil. Nós temos que entender que é a subordinação do país inteiro, é a terceirização da soberania nacional. E nós precisamos formar quadros. Portanto, é por isso que eu estou aqui, saudando o Lindbergh, que teve a ideia de fazer com movimentos sindicais esta reunião. O fundamental é termos quadros médios, naquela visão do Gramsci. Quadros médios que entendam com clareza o que acontece no Brasil e se dediquem à mobilização. Mobilização nas ruas, ocupação de escolas, de fábricas, de mobilização de sindicatos, porque não será com um Congresso Nacional financiado por capitais privados e lobistas, e um lobista aqui nesta comissão, quando se votou essa última medida da entrega do pré-sal, soprava no ouvido do relator e era o lobista representante da Shell. Não vi nenhuma força da Lava Jato, nem uma Raquel Dodge, nem um ministro do Tribunal Brasileiro protestar e tomar uma iniciativa contra essa invasão. Então, a minha fé é que, com o esclarecimento e a elevação do nível de consciência, finalmente o povo se mobilize. Minha gente, era o recado que eu, pessoalmente, podia dar a vocês. Na condição de presidente da Frente pela Soberania Nacional, e eu passo a palavra, sem mais demoras,